Vamos então a mais uma questão de biologia. É uma questão que caiu no Enem de 2015 e ela diz assim: normalmente, as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, em condições aeróbicas, né, com o oxigênio, uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Já em condições anaeróbicas, ou seja, sem o oxigênio, uma molécula de glicose gera apenas 2 moléculas de ATP. O gráfico da questão ele vai mostrar para a gente a concentração de oxigênio pelo consumo de glicose. A questão vai nos perguntar: qual a curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? A curva 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, a célula, né, está na condição anaeróbica, ou seja, com falta de oxigênio. Então, a gente está procurando uma célula que inicialmente está numa concentração baixa de oxigênio, ou seja, se a concentração de oxigênio está baixa inicialmente, a curva ela tem que começar de baixo. Aí, a gente tem que levar em consideração também, né, o consumo da glicose, porque se a célula está sem oxigênio, ela vai fazer respiração anaeróbica. E se ela vai fazer respiração anaeróbica, ela vai precisar de muita glicose para produzir bastante ATP, se a gente comparar, né, com a respiração aeróbica. Então, a taxa de glicose já vai começar elevada. A curva 2, ela já começa lá embaixo. Então, ela não pode ser a curva que a gente está procurando. A curva 3, ela também começa lá embaixo, então também não vai ser a curva que a gente está procurando. A curva 4 também tem baixa no consumo da glicose, então não é a curva que a gente está procurando. Sobrou então a curva 1 e a curva 5. Mas aí eu pergunto, o consumo de glicose, ele tem que ser o mesmo em equilíbrio? Ou essa concentração de glicose ela vai variando conforme aumenta a concentração de oxigênio? Exatamente. A concentração de glicose ela vai variar conforme o aumento da concentração de oxigênio. Iniciou muito alta a concentração de glicose porque a respiração é anaeróbica, ou seja, precisava de várias moléculas de glicose para produzir mais ATP. Começou a entrar então o oxigênio na célula. Preciso do mesmo tanto de glicose? Não, porque conforme aumenta a taxa de oxigênio, reduz a taxa da glicose. Então, a curva entre a 1 e a 5, que melhor, né, representa essa condição, é a curva 5. Onde o nível inicial de glicose é muito alto para produzir mais ATP e conforme o oxigênio é produzido, a gente vê uma diminuição no consumo da glicose. Então, a alternativa correta para essa questão, que melhor representa, né, o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase da célula, é a curva 5. A alternativa é. Assim a gente termina o nosso plantão Enem de hoje. Lembrando que a nossa aula é gravada e posteriormente ela é postada no canal, no YouTube, que é Liceu Residência Pedagógica. A gente espera que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.